Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna. Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos e já pensou que quando morrer será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé, né, que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna. É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro, não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, e você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então isso é experiência de fé. Na filosofia nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer na fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então, você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus. Acredito que sou criado por uma força superior, né, por um Deus que é muito maior que eu. Aí você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, né? Que nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos, isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá?
que já nem é tempo, né? Já está errado até na linguagem, né? Quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso, da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório? Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, a gente fala de lugar, né? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio, as pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim aquilo é um tédio. Porque eu posso até gostar disso de vez em quando. Mas você imagina o resto da vida desse jeito, gente, debaixo da árvore? E os carrapatos te incomodando? Está vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim. E o céu para mim pode ser o inferno para o outro quando você vai pensar. Então veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí imediatamente a gente olha para cima. Só que cada vez mais as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação. Não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí a gente então vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que às vezes são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí eu fico tão desanimado, é como se eu desacossoasse de tentar explicar, né? Aí eu chego à conclusão assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta e dizer para você que é um mistério, a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante que a minha resposta. Então eu não tenho o direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso então é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por 1000, por 2000, por 3000. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica, pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio o inferno. Eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor. Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final.
E que a beleza da vida consiste em nós descobrirmos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora, como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível. Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana, temporária, situada, com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é, como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida, você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu. É isso que eu luto, minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro. E é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Porque a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. Avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. Ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. Traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena. Trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever o céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. E esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo. Agora dizer que eu espero por ele, que eu construo no agora da minha vida essa esperança, e que vai ser dado. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida, descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora, porque vivendo bem o agora, você naturalmente está construindo depois. E você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós viemos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginavam que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. Já escutei muita gente fazer essa pergunta, que a alguns pode parecer boba, mas é um conflito para muitas pessoas. Padre, uma pessoa quando pede a intercessão de um santo para salvar a vida de uma pessoa querida, e em troca ela promete se dedicar inteiramente à vida religiosa como freira, porém a graça foi alcançada e ela não se tornou freira. E depois de um tempo se casou, teve filhos, não cumpriu o que prometeu naquele momento da dificuldade. E hoje ela percebe que nada está dando certo na vida dela. Eu pergunto, Padre, tudo isso que está dando errado, essa frustração, é porque ela não cumpriu a promessa feita? Espero que o senhor tenha condições de me dar uma resposta para esse questionamento.
Gente, primeira coisa, nós precisamos retirar da nossa contexto da nossa vida religiosa essa visão mercantilista das promessas. Eu acho muito cruel quando a gente coloca Deus numa cilada dessa. Primeiro, que promessa que nós precisamos fazer? Que promessa que nós precisamos fazer a Deus todos os dias? É uma só. É que o nosso cristianismo seja cada vez mais puro. Que a gente se livre dos excessos e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. É só isso que importa. Se você tem uma devoção ao santo, só tem sentido de ter essa devoção se for para essa devoção lhe ajudar a ser mais parecido com Jesus. Senão ela é um excesso. Então, minha filha, as coisas dão errado para nós quando nós não somos coerentes com aquilo que escolhemos. Se essa menina prometeu ser freira para que Deus lhe fizesse um favor, e Deus fez o favor e ela não foi ser freira, e a gente acha que agora tudo está dando errado na vida dela, porque Deus está castigando, nós estamos atribuindo um defeito muito sério a Deus. Ou então nós estamos até negando o mistério da redenção, que Deus nos perdoa sempre. É interessante isso. Nós não podemos acreditar que uma promessa feita e não cumprida possa retirar a capacidade que Deus tem de nos perdoar. É igual, deixa eu até ver o nome dele aqui. Eu achei muito interessante. Eu encontrei um rapaz no aeroporto de Belo Horizonte. Ele estava pronto para embarcar. Jorge. E o Jorge veio falar para mim assim: padre, eu preciso que o senhor me ajude. A minha namorada Thaís é católica e eu sou espírita. E eu gostaria muito que ela entendesse que não há diferença entre nós dois. Aí eu falei assim: calma aí, Jorge. Não há diferença de quê? Qual a diferença que você acha que não existe? Religiosamente falando. Mas claro que existe uma diferença. Você é espírita, ela é católica. Vocês podem muito bem conviver de maneira harmoniosa, respeitando a religião um do outro, mas vocês têm duas posturas teológicas muito diferentes. Como assim, padre? Sim, se você acredita na reencarnação, nessa necessidade de voltarmos aqui para purificar os erros do passado, você não acredita na redenção que Jesus realiza. Não é assim? São duas teologias muito diferentes. Você tem todo o direito de ser espírita, você tem todo o direito de acreditar no que você, na maneira como você acredita, mas você não pode se dizer que você é católico também. Tem que ter uma capacidade de distinguir, são duas teologias diferentes. Aí eu comecei a explicar para ele que quando Jesus nos salva, Ele nos salva totalmente. Não fica nada para trás para eu depois ter que consertar depois. Aí ele, padre, é verdade. Então são duas teologias diferentes. Eu vou voltar para casa, vou fazer a minha convivência ser cada vez mais saudável, mas eu tenho que admitir que existe uma diferença. Existe. Se eu não acredito que Deus possa me perdoar e me lavar de todas as minhas faltas de uma vez por todas, eu não posso dizer que eu sou um cristão católico, porque o cristianismo católico, a teologia católica diz que Deus nos purificou de uma vez por todas em seu Filho Jesus. O mistério da redenção nos lava, nos purifica. Então, se eu pego uma história dessa aqui e me sinto tentado a acreditar que Deus está me punindo porque eu não cumpri uma promessa que eu fiz, eu estou negando a capacidade que Deus tem de me perdoar. Eu estou negando a redenção de Cristo na minha vida. Meu Deus, se eu através de uma confissão não posso consertar com o meu sacerdote, com o legítimo representante de Cristo na história, uma promessa absurda que eu fiz no passado, então para que serve o sangue derramado na cruz? Não é essa liberdade que a carta aos Gálatas nos fala, minha gente? Dessas práticas religiosas que nos amarram?
Você que está aí com a consciência pesada porque não cumpriu uma promessa, que promessa foi essa? Tem um bom senso nessa promessa? Se você prometeu que seria um bom filho, então você não pode negar essa promessa. Você tem que levá-la até o fim. Por quê? Porque isso é cristão. E Deus vai lhe ajudar. No momento em que Ele lhe perdoa quando você erra, Ele está lhe motivando, Ele está lhe capacitando a ser um bom filho. Eu prometi andar de joelhos 1 quilômetro. Isso vai fazer diferença na sua vida? Na sua conversão? Tudo bem, se faz diferença, se isso interfere na sua vida, então pague a promessa. Agora, se você chega à conclusão de que a libertação que Jesus realizou na história toca também a minha possibilidade de mudar, então ao invés de andar 1 quilômetro de joelhos, eu vou andar alguns passos na direção de alguém que eu preciso pedir perdão. Talvez tenha muito mais efeito no seu coração e no coração de Deus do que você andar 1 quilômetro de joelhos. Eu não estou relativizando as promessas. Eu estou querendo que você pense o significado delas. Nunca pense as promessas que você faz dissociando do mistério da redenção de Jesus. Às vezes, minha gente, a promessa que muda a nossa vida é essa. Eu vou deixar o álcool. Eu vou parar de beber para minha família ser mais feliz. Eu vou deixar o vício o amor que eu tenho à minha mãe. Minha mãe sofre tanto por causa das minhas drogas. Essa promessa eu faço. E essa agrada ao coração de Deus. Eu vou ser mais caridoso. Eu vou tirar uma parte do meu salário todo mês e vou ajudar uma instituição. Essa promessa é boa. Ela faz a diferença no mundo. Eu vou rezar 1 milhão de Pai Nosso. Cuidado, esse 1 milhão de Pai Nosso pode não ter nenhuma conexão com a sua salvação. Pode ser da boca para fora, pode ser apenas uma repetição. Então a gente precisa prometer, é postura, é conduta, gestos que interfiram no nosso caráter, que modifiquem o nosso jeito de ser para melhor. Eu admiro São Francisco, estou dando um exemplo. Então São Francisco, ao olhar para a humildade dele, ao pensar na maneira como esse homem foi capaz de desafiar as estruturas do seu tempo, como esse homem foi capaz de se desapegar das riquezas, eu estou tendo um exemplo humano de alguém que foi como eu, de carne e osso, e que alcançou uma virtude que o santificou. Pronto, terminou o papel de São Francisco na minha vida. Eu reconheço tudo que ele me faz, ele é meu exemplo de cristão, eu posso até pedir a intercessão dele. São Francisco, me faça humilde nessa hora, me faça ser mais desapegado. Mas ele não pode fazer isso na sua vida senão através do Cristo. É Cristo que nos salva. Nós não podemos retirar São Francisco da graça do Cristo, porque ele só ficou santo porque ele imitou Jesus. Então você até tem o direito de dizer que você quer ter um coração franciscano, mas você não se esqueça que ter um coração franciscano é ter o coração cristão, naquela radicalidade. Jesus foi pobre, Jesus foi simples, Jesus foi humilde, então tudo isso São Francisco trouxe para a sua vida e viveu radicalmente. Tudo bem, esse é o primeiro aspecto da questão. Como é que eu posso acreditar na intercessão dos santos? Assim, eu acredito que todos nós estamos congregados, que nós já participamos da comunhão dos santos, algumas pessoas já foram reconhecidas pela igreja como homens e mulheres que elevaram radicalmente uma virtude a uma condição máxima, viveram com muita disposição aquela virtude e foram santificadas por isso. Mas quem a santificou? É a ação do Espírito que nos conduz ao Cristo, que nos salva, que nos liberta. Então nós não podemos separar os santos do mistério de Cristo, senão a gente está vivendo um paganismo. Viu?
Você tem o direito de ter a sua admiração ao santo, de ter a sua devoção, de fazer a sua novena, desde que você não se esqueça de que tudo isso só tem sentido se estivermos cristologicamente ligados. Aí entra a questão da promessa. Tudo bem, essa é uma prática que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes já fizeram. Pode ser que você já tenha feito isso. Mas volto a dizer, cuidado com a promessa que você faz, que ela pode ser sem sentido. Por exemplo, uma pessoa prometer que vai tornar-se freira, caso ela receba uma graça, já é no mínimo estranho, porque para a vocação, para assumir a vida religiosa, a igreja nos diz que nós precisamos ter vocação. Nós vamos ser chamados a isso. Vocare é uma voz que está me chamando. Então eu vou me impor um fardo, porque Deus me fez um favor. Você acha que isso é uma coisa que agrada a Deus? Você que é mãe, você gostaria de ver o seu filho vivendo uma vida só para agradar você, sem que isso tenha alguma conexão com a verdadeira vocação que ele tem? Não sei. Eu, particularmente, jamais gostaria, se eu tivesse um filho, de que esse filho vivesse uma vocação contrária à que ele recebeu só para me agradar. Gente, é uma imagem muito mesquinha de Deus. Pensar que Deus pode ficar satisfeito ao nos ver. Desconsiderando todas as aptidões que Ele nos deu, para viver um alto sacrifício para agradá-lo. Tudo bem, o sacrifício que agrada a Deus é quando você pega tudo aquilo que é próprio seu e você vai purificando para que você eleve cada vez mais as possibilidades que Ele lhe deu. Porque eu, como padre, por exemplo, eu tenho de fazer os meus sacrifícios todos os dias. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, quando eu estou vivendo a coerência do que Ele me deu e estou buscando cada vez mais purificar as minhas escolhas. Agora você já imaginou um rapaz que nasceu para o casamento, que quer ser pai, que quer construir uma família, sacrificar-se nesta vocação que Deus lhe deu, porque Deus dá todas as vocações, para tentar ser padre? Será que esse homem terá condições de viver realizadamente como Deus quer que a gente viva? Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Que você não abra mão de fazer essa promessa hoje. Quero ser cada vez mais guardado pelo Senhor. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Gláucia Pereira de Campinas, ela pediu uma bênção especial, pois ela perdeu a mãe dela, a Dona Odete Rosa, no dia 10 de fevereiro. E depois, a filha dela, Ana Caroline, faleceu de repente aos 20 anos, 2 meses depois. Imaginou que tristeza, gente? Você precisando organizar o luto, né, de ter perdido a mãe, logo em seguida você passa pela experiência de sepultar a filha. Gláucia, nós estamos unidos a você, minha filha. O que a gente pede é que neste momento não lhe falte sabedoria, porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento, a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano,
inevitável. Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós precisamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Gláucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. É por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo, é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? Que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação, não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende a acontecer. E vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça à outra e a gente percebe que não foi Deus que matou nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe.
Foi uma negligência humana. Acho que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu, que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana, mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado, a gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Que às vezes acontece isso, né? Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não. Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue, em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? E se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. É melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó,
Da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga, lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim. Sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda, preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura. Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma, não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria, de ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. É o que eu lhe desejo. Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Sou Roberta, já lhe escrevi várias vezes e ando muito preocupada com minha mãe, pois já fazem 8 meses que ela entrou numa depressão fortíssima e já não sabemos mais o que fazer. Eu e minha irmã, na verdade, não aguentamos mais, porque tem sido muito difícil e sofrido para todos nós, Padre. Sei que minha mãe sofre muito, mas também chego à conclusão que ela não se esforça para tentar mudar. Está fazendo terapia e o próprio médico fala que ela precisa reagir, só que ela continua na mesma. Às vezes perco a paciência, grito com ela, depois me arrependo. Não sei mais o que fazer.
Chamo para ir à missa, para ir à praia, cinema, várias outras coisas, e nada ela quer. Só fica em casa sentada, deitada, e cada dia sente uma coisa diferente. Dor de barriga, dor de cabeça. Outro dia ligou aflita dizendo que os olhos pareciam pular, como se tivesse uma pressão alta no olho, né? Enfim, tem sido muito pesado, padre. Sei que Deus não nos dá um fardo que não podemos carregar, mas está bastante difícil e gostaríamos de pedir que o Senhor pudesse nos dar uma ajuda com sua palavra. O processo da depressão precisa ser tratado com muito cuidado, minha filha. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre isso, né? Primeira coisa, o paciente de depressão, ele precisa ser muito respeitado. Agora, chega um momento em que o respeito compreende também uma ação firme com aquela pessoa. Primeiro porque a gente precisa buscar o tratamento adequado. Existem depressões que são frutos, são resultados de um processo químico, de uma desorganização. É engraçado que nos dias de hoje a depressão cresce muito, mas ela sempre existiu na história humana. A gente tem essa depressão e hoje existe muitos casos mesmo, que a gente chega à conclusão que eles são resultados de um jeito estranho que nós estamos vivendo, de um jeito de viver, que está diretamente ligado à nossa alimentação, que está diretamente ligado aos nossos hábitos. Eu diria que você precisa ter cuidado com a sua mãe nesse sentido. Respeite, tenha paciência com ela, mas você também precisa colocar as regras. Quem está doente precisa se tratar. Porque se não se trata, adoece a casa toda. Então buscar o melhor recurso, o melhor tratamento, tentar modificar um pouquinho o contexto da vida daquela pessoa, sabendo que o primeiro passo é um médico que possa fazer um bom diagnóstico, porque às vezes não é o melhor diagnóstico ainda. Às vezes muita gente não melhora da depressão porque ainda não acertou a medicação. Infelizmente, minha gente, eu particularmente penso que nós não podemos ficar com um diagnóstico só. A gente sempre precisa buscar uma segunda opinião. É importante a gente ter essa segunda opinião. E a outra depressão, que é muito comum também entre nós, ela nasce de uma insatisfação pessoal, fruto dos baques que a gente vai vivendo, das coisas que vão acontecendo, da inadequação que a gente vai vivendo, né? Porque às vezes a gente não sabe, e a coisa acontece, a gente olha para aquela tragédia toda e pensa, e agora? Como é que eu vou reagir diante disso tudo, né? É um problema. As dificuldades existem, todos nós estamos envolvidos com as dificuldades que são próprias da vida, ninguém está imune, não tem como você tomar uma vacina e falar, olha, quando o sofrimento chegar, eu já estou preparado para ele. Pode até ter preparo, mas você não vai ficar imune a ele. Vai sofrer, vai ficar abalado. Agora, o processo depressivo, ele vai se instalando quando essa tristeza vai se estendendo demais no tempo. Primeiro que a gente precisa distinguir isso, né? Não é toda tristeza que é depressão. Tristeza passa. E a depressão pode ficar estabelecida como um processo extremamente difícil e levar a pessoa até a morte muitas vezes. Porque vai deprimindo, ela vai perdendo a vitalidade, né? O que é perder a vitalidade? Perder o brilho, gente. O deprimido, ele vai ficando apagado. É o caso da sua mãe, não tem mais vontade de fazer nada. Só que tem que ter o outro lado também. A gente está de fora, a gente quer ajudar, a gente propõe o tratamento, a gente busca os recursos, mas depois a gente espera que também aquela pessoa que está doente reaja e comece a buscar, nos intervalos de tantas tristezas, algum motivo que possa ser, para ela, realmente forte, capaz de sair de si e começar a viver com um pouquinho mais de qualidade, pelo menos naquele momento. Porque de momento em momento, a gente vai criando satisfação. Veja, é na sua vida, isso é uma realidade. Digamos que hoje eu tive decepções o dia inteiro. Mas eu preciso descobrir, no meio desse monte de decepções, um espaço onde eu possa ter uma satisfação.
E aí fazer o esforço de permitir que aquela satisfação demore um pouquinho mais dentro de mim. Porque quando você permite que a satisfação demore, automaticamente você está impedindo a prevalência do desgosto. Não é assim? Ah, padre, mas é difícil demais. É. Infelizmente, nós não temos como te dizer que vai ser fácil, porque não é. A vida é dura. Ela é dura, mas o tempo todo ela também nos apresenta um motivo para a gente ficar satisfeito. Só que a gente não vê. Se a gente coloca os óculos que ampliam tudo aquilo que está sendo problema na nossa vida, é bem provável que a gente só vai enxergar o problema. Tudo depende do que a gente ilumina, minha gente. Não é assim? Tudo depende do que a gente ilumina. Você tem uma luz, você tem um foco e você direciona. Essa é uma regra. Aonde é que você coloca a luz? Isso eu digo agora para todo mundo que de alguma maneira já sente o coração deprimido, né? Angustiado. Cuidado. Não permita que suas tristezas demorem demais dentro de você. Lide bem com o seu sofrimento. Aprenda a lidar com ele. Descubra que o sofrimento, ele é uma ponte por onde você passa. Ele não é o rio onde você naufraga. Ele não pode ser o rio do seu naufrágio. Ele tem que ser a ponte da sua passagem. Sabe por quê, minha gente? Senão nós não vamos dar conta de muita coisa. Por isso que eu fico muito preocupado. A depressão, essa química que é fruto de meu organismo não produziu a serotonina, a química do bem-estar. Meu organismo não produziu aquela substância que é responsável por isso, por aquilo, pelas aqui as ligações nervosas do meu cérebro. Então tem que ter um medicamento. O médico vai diagnosticar isso e vai nos dar o medicamento. E não se iluda. Você tem que mudar também os seus hábitos. Não é uma pílula que vai mudar a sua vida. Eu tenho muito medo dessas pessoas que acham que o remédio é a solução para tudo. O remédio é um instrumental para que você reaja e então as soluções comecem a acontecer. Porque não tem mágica, minha gente. Não tem. Não existe mágica. Se existisse essa mágica, alguém iria escrever um livro sobre isso e todos nós estaríamos com as nossas soluções. Leio o livro e fico bom. Não. É a postura diante da vida que faz a diferença. E você, Roberta, tem toda a razão quando você diz que sua mãe precisa reagir. Ela precisa estar bem medicada e ao constatar que já está com o medicamento certo, ela vai começar a reagir, então é o momento dela reagir, né? Já está reagindo, é o momento de mudar um pouco a estrutura de vida dela, começar a colocar um pouco mais de satisfação, de pensamento positivo, para que possa superar. É nessa hora que faz muita diferença crer em Deus, é nessa hora que faz diferença viver em Deus. Por quê? Porque quem tem essa dimensão da fé dentro do coração, sabe disso, por intuição, que Deus não nos deixa esmorecer. A igreja nos convida a viver nesse tempo forte de conversão aquilo que é o específico da nossa vida cristã. A nossa união, a nossa conexão a Jesus. Quanto mais Jesus viver em nós, maior será a nossa condição de ser cristão. Esta presença de Deus na história é através de nós. A gente sabe que são os nossos excessos que impedem muitas vezes de nós nos transformarmos em verdadeiros cristãos. São os excessos da vida que fazem parte de nós, né? Há uma mística interessante que é para a gente viver na quaresma, que é a mística do sacrifício, do jejum, da oração. Quando a igreja nos propõe o jejum, a oração, o sacrifício, outra coisa ela não quer senão nos dar a oportunidade de julgar fora um pouco dos nossos excessos. Todo mundo sabe o que é uma viagem com muitas malas, né?
Como a gente fica cansado só de carregar tanta bagagem. Às vezes na vida vai acontecendo muito a mesma coisa. Nós vamos ficando pesados à medida em que a gente vai vivendo. Nós vamos ficando com excessos. E de vez em quando, o sacrifício, o jejum, a oração, vai nos sinalizando para aquilo que a gente precisa deixar. O sacrifício por ele mesmo não tem sentido. Ele está sempre em vista de um bem maior. A restrição de hoje me ensina uma disciplina que é necessária para a vida cristã. Disciplina é uma palavra que nós deixamos de viver muitas vezes. Nós não queremos muita disciplina, por quê? Porque a disciplina vai exigir de nós. Se você se compromete a ter uma regularidade, por exemplo, se você se compromete a dormir um pouco mais cedo, você vai ver que você vai ter que fazer sacrifício, porque nós somos estimulados demais para a gente ficar acordado até tarde. E a disciplina de dormir cedo, ela faz bem demais ao coração, ela faz bem demais à saúde. Você vai ter um coração mais saudável. Os médicos nos ensinam que muitos problemas cardíacos estão diretamente ligados à falta de sono. O estresse, a depressão, nascem muitas vezes de um jeito irregular de viver. Veja bem que na quaresma a gente se exercita no sacrifício. Mas isso deveria acompanhar a nossa vida toda. E a igreja é sábia quando ela nos propõe essas regras, esse jeito interessante de lapidar os excessos. Quaresma é um tempo de jogar fora um pouco dos nossos excessos. Jogar fora um pouco daquilo que está nos pesando, né? Eu me lembro que nós sempre tínhamos o hábito, quando terminava o ano, quando a gente ia mudar de série, né? Que a gente pegava os livros velhos que não iam ser mais usados na escola, a gente sempre dava um jeito de passar aquilo tudo para frente. Alguém vai precisar, e a minha mãe sempre nos ensinava isso. Este livro você não precisa mais, então passe para quem você precisa, para que possa chegar o novo. Porque senão a gente não tem espaço na mochila, não tem espaço na bagagem para tanta coisa, não é verdade? Muitas vezes na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós deixamos de receber a novidade é porque a gente insiste em manter os pés naquilo que é velho. O comportamento é a mesma coisa. Se a gente precisa ter uma nova postura diante da vida, nós precisamos dar um jeito de jogar fora aquela postura antiga, porque senão o novo não vai prevalecer. E aí a igreja nos ensina que nós temos todo um instrumental de vida cristã para nos ajudar a lapidar esses excessos. A Eucaristia, a presença real de Jesus, a oportunidade que nós temos de nos configurar ao Cristo, ao receber a Eucaristia em mim, eu me transformo naquilo que recebo. Isso é lindo. Jesus é vivo no meu coração toda vez que eu me aproximo do altar do sacrifício. A confissão, quando eu jogo os meus pecados fora, né? Quando eu conto para o sacerdote os pecados, os meus pesos, e dele recebo a absolvição, estou recebendo uma nova certidão de nascimento. É como se Deus tivesse me dado a oportunidade de nascer de novo. Todos os meus pecados estão absolvidos. E ali eu recebo uma oportunidade de vida nova. A oração, seja através da palavra, ou seja através das orações tradicionais, seja através da oração espontânea, são conexões que eu posso viver com o coração de Deus. Eu fico muito assim motivado a falar disso. Nós estamos cada vez mais deixando a palavra de Deus de lado, né? Não faz parte muitas vezes da nossa vida. Nossa vida corrida, nós não temos mais aquele tempo de parar, de refletir o evangelho do dia. Eu me recordo que no meu início de caminhada, esse era um hábito que eu gostava de ter todos os dias de manhã. Meditar o evangelho do dia. Não significa a meditação da missa, aquele momento da missa. Não, um momento à parte. Geralmente quando a gente vai para a missa, nós já temos que estar no clima do evangelho do dia. Gente, isso não custa nada. Às vezes 2 minutos são o suficiente para nós fazermos a leitura do evangelho. De manhãzinha, logo quando nós acordamos. Tomar o conhecimento com a palavra que a igreja elegeu para nortear todos os cristãos no mundo inteiro.
Ao ler o evangelho do dia, você está em comunhão com toda a igreja do mundo. O mesmo evangelho que está sendo pronunciado aqui, que está sendo proclamado aqui, está sendo proclamado na Europa, na Ásia. Nós estamos em comunhão. E esta palavra de Deus é um referencial para a minha transformação. Qual é o nosso modelo de conversão? É Jesus. Jesus é o nosso referencial humano. É nele que nós prestamos atenção. Queremos ter um coração semelhante ao dele. E a melhor maneira de conhecê-lo é através da palavra. Toda a pregação da igreja gira em torno da palavra. Nós anunciamos Jesus vivo e ressuscitado. E um dos lugares em que nós temos esta ressurreição, esta presença viva, é a palavra. Então você vai ver que durante a quaresma você pode intensificar. Não significa que é só na quaresma. Na quaresma nós intensificamos essas oportunidades que Deus tem de entrar na nossa vida, de agir no nosso coração, de mudar o nosso jeito de ser. Você pode ter certeza que muita coisa vai ficar melhor na sua vida à medida que você permitir que Deus seja em você. Pode observar, minha gente. Geralmente os nossos sofrimentos nascem de regiões da nossa vida e do nosso coração onde Deus está ausente. Porque se Deus não preenche o espaço, nós vamos dar um jeito de preencher com aquilo que é humano, com aquilo que é frágil. E geralmente aquilo que é humano e frágil não nos sustenta durante muito tempo. Agora, aquilo que é humano e frágil, mas está sob o comando de Deus, este vai durar. Por quê? A bênção e a graça de Deus nos sustenta nessa hora. Eu continuo tendo todos os pecados do mundo, todos os limites do mundo, você também. Mas a certeza de que Deus está, que nós não nos perdemos de Deus, é que nos dá garantia para a gente não deixar de continuar. E a quaresma é esse tempo especial que a igreja nos chama, nos abre os olhos para aquilo que nós estamos deixando de lado. E é sempre bom a gente tomar consciência daquilo que nós estamos esquecendo da nossa vida cristã, para que a gente possa reassumir. Reassumir esses compromissos com Deus é dar a Ele a oportunidade de continuar agindo e trabalhando em nós. Lembrando que o que eu digo a você é para mim também. Eu não estou dando fórmulas prontas, mágicas, não. Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos aqui, a partir da vida das pessoas, a partir desta vida partilhada que nós temos aqui no programa de direção espiritual, é antes de tudo um exercício que eu também preciso viver. Todos nós estamos neste mesmo barco e precisamos colocar este barco em alto mar, porque é assim que Deus nos quer, navegando para águas cada vez mais profundas. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.